Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com a proposta de trazer um conteúdo que, com certeza, é um conteúdo bem interessante, extremamente necessário para o mundo dos negócios, né? Que é falar sobre como você preparar uma empresa transformando pessoas no processo de liderança, no processo de gestão, governança, para que a gente possa vir a fazer uma empresa que tenha sustentabilidade a médio e longo prazo. E aí, por que não falar de que isso faz parte do processo sucessório de qualquer negócio? A gente traz essa ideia juntamente com a Ana Medeiros, ela vai trazer o conteúdo e eu vou ali trazendo algumas narrativas da minha experiência como empreendedor, né, que empreender nesse Brasil não é fácil, né? E a Rui Cadete está fazendo 34 anos agora, então esse é o momento em função dessa comemoração, então a gente convidou vocês para isso, e aí a gente vai poder também compartilhar um pouco da nossa experiência, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Eu tenho aqui a satisfação de dizer que tem aqui o nosso primeiro cliente, né? Porque a Rui Cadete é de 1991, nós estamos fazendo 34 anos, mas a empresa de Júlio é minha cliente desde 1985, então são 40 anos. E foi justamente em julho... 40, né? Hein? E foi justamente em julho de 1985, ou seja, é bastante tempo. Com você, Ana. Ana, para quem não conhece, Ana é sócia da Conexão CX, que é a empresa do nosso hub, que cuida da área de desenvolvimento, gestão de pessoas, liderança. Então ela vai estar compartilhando aqui conosco, né, também o conhecimento, a experiência dela nessa área. A gente vai tentar bater um bate-bola. Não é a primeira vez que a gente bate bola junto, né? A gente já bateu muitas vezes. Faz uns 10 anos já. Que a gente já fez muitos treinamentos juntos, então a gente meio que vai ali saber na hora que um pode dar colaboração, tá bom? Isso. Maravilha. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos novamente. Rui já fez as honras aí, como ele falou, me chamou Ana Medeiros. Sou sócia fundadora junto com a Juliette da Conexão, uma das empresas do Hub também, principalmente muito focada na parte de gestão de pessoas, RH estratégico e desenvolvimento, né, de times de alta performance. E aí a convite da Rui Cadete para falar sobre um tema que é tão importante e tão necessário. E é muito interessante, de fato, porque a gente escuta muitos empreendedores, muitos donos de negócios, com muitas dúvidas voltadas sobre essa questão do processo de sucessão. Como é que eu posso escolher um sócio? O que é que eu posso enxergar num sócio? De que maneira eu consigo entender que é a pessoa ideal para tocar junto comigo, né? Ou dar continuidade a um negócio pensado lá atrás. Então é um tema que traz muitas dúvidas e a ideia aqui hoje justamente é trazer o case da Rui Cadete. É trazer aí como exemplo o que se é feito na Rui Cadete nessa perspectiva quando se pensa em sociedade, quando se pensa em sucessão. Como o Rui falou aqui, a gente vai fazer um bate-bola. E aí, claro e óbvio, né? A gente sempre gosta de trazer momentos construtivos no sentido que isso seja qualitativo. Então, na hora que vocês tiverem dúvidas, pode perguntar, pode levantar a mão, né? Na hora que vocês quiserem complementar, trazer alguma sugestão, trazer algum case também fiquem à vontade, tá bom? Porque a gente sabe que o momento é sempre muito mais rico quando existe, de fato, participação. Vamos lá, então? Bora, Rui, conversar? Maravilha. Então vamos lá, sucessão na prática, trilhando o caminho da sociedade na Rui Cadete. Como eu falei, nós vamos trazer aqui o case da Rui Cadete, o que se é pensado e a maneira como acontece tudo voltado à perspectiva de desenvolvimento e crescimento de pessoas. Então, o nosso objetivo, né, é justamente falar sobre como funciona o processo de promoção de um sócio dentro da empresa. Então, muito além de um cargo, este é um passo importante que representa confiança, mérito e responsabilidade, né? Então não dá para a gente falar sobre processo sucessório, não dá para a gente falar em pensarmos quem é que será ou quem é a pessoa ideal, sem falarmos essas primeiras 3 palavras aí, que é confiança, mérito e responsabilidade.
Não é isso, Rui? Aí é interessante, porque a gente está falando sobre processo sucessório, porque a gente quis dar esse foco, né, em processo sucessório. Mas, na verdade, tudo que a gente vai desenvolver aqui como raciocínio é no sentido de que nós desenvolvemos pessoas que elas vão assumindo cargos de liderança na sua jornada, podendo chegar a sucessor. Ou seja, então a gente não está restringindo o desenvolvimento pensando em sucessão, porque ninguém vai suceder sem antes ter tido uma jornada, uma experiência vivida aqui dentro. E é interessante que, independentemente de quem seja, todo e qualquer colaborador dessa empresa, no momento de chegada, na hora que ainda está fazendo o processo seletivo, ele já toma conhecimento de que será um ambiente de oportunidades onde eles poderão crescer, inclusive vir a ser sócio. Então, isso é comunicado desde o primeiro contato com a empresa. Perfeito. Aqui, né, novamente, quando a gente fala sobre perfil, sobre persona, sobre possibilidade de desenvolvimento e crescimento das pessoas dentro da empresa, isso precisa ser muito vivenciado na empresa enquanto cultura, né? Então, qual é a empresa, né, o meu negócio, como é que isso tem sido fomentado, que cultura eu tenho colocado no meu dia a dia, junto aos meus colaboradores, junto aos líderes da minha empresa, para que a gente consiga semear e plantar, de fato, a semente. Então, aqui, a cultura da Rui Cadete, ela é toda respaldada em algumas etapas que a gente já busca olhar as pessoas, os nossos colaboradores, de uma maneira que a gente consiga fazer de uma forma qualitativa o processo deles e a jornada deles de desenvolvimento dentro da empresa. Então, isso a gente passa pelo recrutamento e seleção, pelo desenvolvimento do time, pelo desenvolvimento da liderança, até uma possível promoção à sociedade na Rui Cadete, certo? E aí a ideia é nós falarmos sobre como funciona cada marco desse, cada etapa dessa, para que a gente consiga trazer para vocês esse olhar de jornada. Então, eu lembro aqui de alguns clientes nossos, né, lá da Conexão, né, alguns donos de empresa falando assim, eu estou pensando em fulano para a sociedade. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Por quê? Né? O que é que você enxerga nele? Para que você tenha a ideia de trazer ele para ser um sócio seu. De que forma você acredita que ele vai contribuir? Qual é o histórico dele da empresa? Né? O que é que ele vivencia no dia a dia? Então, muitas vezes, as pessoas têm a ideia, né, da pessoa, né, têm a vontade de trazer a pessoa, mas não pensa nas respostas para essas perguntas. Então, quando a gente fala de semear uma cultura, semear práticas dentro da organização, já é um processo de preparação das pessoas que vivem o negócio também. Eu quero aproveitar essa abordagem para dizer o seguinte: tudo que eu vou tentar trazer para vocês aqui são experiências, são narrativas de algo que foi vivido aqui dentro. E uma experiência interessante, quando fala ali de processo seletivo e o quanto nós damos atenção a esse momento, nós temos um exemplo, né, que ele até estava aqui, mas saiu, que é Daniel Carvalho, que é nosso sócio. Daniel tem 39 anos. E Daniel entrou aqui aos 18 anos. E é interessante como eu lembro no dia que eu conversei com o Daniel. Ele, jovem, ali no início da faculdade, e eu perguntei a ele, por que você veio para a Rui Cadete? Por que você está aqui? E ele me disse porque a gente tinha colocado no mural da universidade, que estava fazendo uma turma de estágio, e que a galera da faculdade dizia que não vinha para cá porque a Rui Cadete explorava os estagiários. E aí ele disse, mas explora os estagiários como? Aí os colegas disseram para ele, lá eles ensinam os estagiários a fazer tudo que um colaborador faz. Aí isso ele me disse, no dia que eu conversei com ele como candidato, ele disse, eu disse para eles, se eles ensinam tudo que um colaborador faz, é para lá que eu vou, porque aí eu vou aprender tudo. Eu falei, quantos anos você tem? 18 anos. Falei, poxa,
Interessante você ter tomado essa atitude. Mas me diga uma coisa, eu vou lhe provocar e fala rápido. O que é que a Rui Cadete é para você? Olha que coisa doida, ele tinha 18 anos. Ele falou, para mim a Rui Cadete é um projeto de vida. Eu estava com a relação de um monte de gente que ia ser estagiário aqui. Eu peguei o nome dele e fiz assim. Falei, não é normal. E acontece que ele teve as oportunidades, mas ele também foi fazendo a trilha dele. Ele foi um dos colaboradores mais jovens, ele foi talvez o gestor mais jovem, ele foi um dos diretores mais jovens e foi o sócio mais jovem a se tornar sócio. Inclusive mais jovem do que eu, porque eu comecei a Rui Cadete, eu tinha 30 anos. E ele passou a ser sócio com 28, 29 anos. Então é um pouco dessa narrativa do quanto a gente está atento às pessoas que entram aqui desde o início. Então você ali já percebe que tem uma semente que precisa ser adubada de forma mais qualificada. Maravilha. E aí então vamos falar sobre... Opa, foi. Nesse primeiro olhar que é o recrutamento e seleção, tá certo? E aí justamente essas perguntas para fazer um processo de reflexão, que é o processo que a gente sempre faz aqui também. Então, quem são as pessoas que colocamos para dentro da empresa? Né? Então, quem são as pessoas que nós contratamos para vivenciar o nosso negócio? Elas têm o perfil pessoal, profissional que buscamos, né? Aqui na Rui Cadete a gente sempre fala que antes de buscar o profissional, nós buscamos a pessoa, né? Quais são os valores, no que é que ela acredita, a questão do entendimento, que a gente chama de fit, né, fit cultural. Será que aquela pessoa tem uns valores muito próximos aos valores ou parecidos com os valores da empresa? Então, antes de você, e a gente sabe disso, antes de você se tornar ou ser um profissional excelente, por trás existe uma pessoa extremamente ética, honesta, né, dentro dos preceitos que a gente sempre acredita. Então, quando a gente fala sobre recrutamento e seleção, é justamente trazendo esse processo de entendimento. Quem colocamos na nossa empresa diz bastante sobre a cultura da organização e sobre quem queremos que permaneça conosco. Aliás, sua seleção é para sanar uma dor pontual ou você está atento para o futuro? Essa frase aqui, e aí eu vou repeti-la. Sua seleção é para sanar uma dor pontual ou você está atento para o futuro? Nós sabemos que hoje o processo de recrutamento, seleção, de busca de talentos no mercado está extremamente acirrado. E aí, quando eu estou buscando essas pessoas do mercado para vir para dentro da empresa, eu estou querendo sanar uma dor pontual, operacional, ou eu estou pensando naquela pessoa e vendo perspectiva de permanência e de futuro? Isso é extremamente importante, porque quando a gente está olhando as pessoas que estão chegando nas nossas entrevistas, nos nossos processos seletivos, estamos sim enxergando naquilo que ela pode contribuir no operacional. Mas de que forma aquela pessoa tem perfil e tem potencial para se desenvolver e crescer daqui para frente. Porque ninguém quer contratar alguém que permaneça 3 meses, 4 meses na empresa e vá embora. Ninguém quer contratar alguém que passe uma chuva, como o pessoal fala, e daqui a pouco vai embora da empresa. Então, o nosso processo de recrutamento e seleção ele precisa ser muito bem pensado nisso também. Porque o processo de desenvolvimento das pessoas, o processo de se buscar essas pessoas, começa na porta de entrada, que é o recrutamento e seleção. Por isso que ele precisa ser qualitativo, por isso que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Porque, novamente, a gente sempre fala muito isso. Existem 3 momentos que a gente fortalece ou fragiliza a cultura da nossa empresa. Na hora que a gente coloca alguém para dentro, no recrutamento e seleção, no momento em que a gente promove alguém e no momento que a gente desliga alguém. Ali, a gente está deixando claro qual é a cultura e o que é que a gente, enquanto empresa, busca, né? Enquanto negócio, enquanto pessoas que performem da melhor maneira possível, né? E no nosso recrutamento e seleção, aqui na Rui Cadete, a gente tem sempre esse olhar. É para sanar uma dor pontual? Sim. Mas qual é o potencial que essa pessoa tem para se desenvolver, para permanecer? Complementar? Eu queria só complementar quanto a esse processo do zelo que a gente dá no processo seletivo. E isso vai também sendo uma marca nossa, né? Eu falei, por exemplo, um fato lá atrás da gente colocar estagiários e ensinar tudo ao estagiário como se ele já fosse alguém, inclusive, formado. E isso gerou socialmente, né? Nós temos aqui gente que entrou aqui nessa época, né? Lá atrás, eu acho que você foi da turma de Daniel, né?
Na faculdade, não. Foi não. Entrou aqui? 98. 98, meu Deus do céu, né? Ou seja, porque hoje ela está em um cliente, mas ela entrou aqui, lá atrás, justamente com essa ideia de desenvolver pessoas. E o fato da gente ter dado uma atenção especial a isso, o mercado nos reconhece como sendo uma empresa escola. E é interessante que um dos maiores desafios hoje é recrutamento, porque de fato não está fácil. É uma briga ferrenha por talentos. E o que é que mais a gente ouve nos processos seletivos quando a gente recebe pessoas aqui? Eu trabalhei em 3, 4 empresas, eu estou há 3, 4 anos me preparando para um dia vir realizar meu sonho na Rui Cadeto. Olha que coisa linda! Ou seja, é o reconhecimento de uma atividade de que faz sentido para eles um dia vir fazer parte de uma empresa que já na faculdade eles sonhavam com isso. Né? A gente escuta isso todo processo seletivo. Tem 6 pessoas ali e as pessoas falam, pelo menos 2 ou 3 dizem, eu estou realizando meu sonho, se eu for escolhido ou não, mas eu já estou aqui. Ou seja, isso é algo que vem sendo construído há mais de 30 anos, porque a gente sempre deu atenção de que, de fato, quem faz a grande diferença nas empresas são as pessoas. Eu até dei uma entrevista há pouco no programa de Semi Timene, estava falando justamente sobre isso. A empresa nasceu assim. E a gente só tem buscado cada vez mais fortalecer essa cultura em desenvolver pessoas. Maravilha. Já chegou algum candidato para vocês, ou alguém que vocês estivessem entrevistando, que já tenha chegado e tenha feito isso que o Daniel fez para o Rui, quando pergunta assim, onde é que você quer chegar? Quero ser sócio, quero estar no seu lugar. Já aconteceu com vocês isso, em algum momento? Porque geralmente acontece. A questão é, como é que a gente lida com isso, né? Quando vem de lá para cá. Será que eu estou preparado para ouvir isso? Alguém chegar... Porque, assim, a primeira coisa que passa na cabeça, né? Nem chegou, né? Está se querendo sentar na janela agora, não conhece de nada, né? Ou, de fato, a gente começa a enxergar isso como... Puxa vida, talvez isso seja bom, né? Talvez haja potencial. Então, gente... E aí, novamente, a gente fala muito sobre as gerações, né? E a geração que nós temos hoje no mercado de trabalho é uma geração assim... que chega a participar do processo seletivo e fala assim, olha, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu quero ser um líder, quero ser um gerente, né? Eu quero ter uma posição de destaque na empresa, né? Então, o quanto nós estamos abertos para ouvir cada vez mais pessoas chegando e falando sobre isso também com a gente, né? Então, isso fala muito sobre a abertura que nós temos em estarmos abertos e disponíveis também para tentar enxergar que talvez aquela pessoa ela seja uma pessoa bacana para a gente poder apostar dentro da empresa. Legal. Né? Desenvolvimento das pessoas. Então, a gente faz o recrutamento e seleção, as pessoas entram na empresa, tem toda uma preparação, treinamento, né, acompanhamento, e aí a gente parte para a questão do desenvolvimento das pessoas, que é estimular ao protagonismo de cada um através de ações que são praticadas corriqueiramente dentro dos processos de gestão de pessoas. Então, treinamentos técnicos, comportamentais, feedback sobre desempenho, participação de programas de liderança para quem ainda não ocupa o cargo, participação de comitês como de inovação, processos, ética, etc. Então, a todo momento, a pessoa entrou na empresa, ela vai vivenciar e ela será cobrada, sim, pelos seus resultados operacionais, mas, ao mesmo tempo, ela passa por um processo de desenvolvimento. Então, a todo momento, ela está sendo treinada tecnicamente, orientada e estimulada em treinamentos comportamentais, recebe feedback constantemente do que está funcionando, do que não está funcionando, do que precisa ser melhorado. Existem treinamentos, inclusive o programa Liderar é um programa de habilidades, desenvolvimento de habilidades de liderança para quem não é líder, né? E a gente sabe, né? Porque a gente sabe que muitas vezes depende... Pegar o exemplo da contabilidade, sim, tá, Rui? Quando o pessoal da contabilidade está lá na faculdade, está lá na graduação, o Manu, né, sabe disso, não tem nenhuma disciplina voltada para liderança, para gestão de pessoas, para desenvolvimento de habilidades, não existe. Quando o contador se forma, ele cai no mercado de trabalho, né? Ou ainda mais enquanto estagiário. Em nenhum momento ele foi orientado sobre isso.
Começa uma carreira numa empresa de contabilidade. A carreira é onde? Na área operacional. E aí eu sou um auxiliar, eu me torno assistente, eu me torno analista. Existe a possibilidade de eu me tornar líder. Mas em que momento eu me preparei para isso? Geralmente nenhum. Então, o programa Liderar é um programa que a gente tem na Rui Cadete, que é um programa que tem uma duração de 8 meses, é um programa longo, e a cada mês nós temos uma turma de inscritos, uma turma com 20 pessoas, e que ali a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento de habilidades de liderança, né? Desde feedbacks, perfil comportamental, desenvolvimento de inteligência relacional e todos os outros temas. Então, eu sei que eu vivencio e eu tenho uma responsabilidade técnica, mas paralelamente a isso eu estou sendo preparado e treinado para desenvolver outras habilidades que talvez eu tenha interesse em desenvolver se eu estiver pensando em gestão, se eu estiver pensando em liderança. Ok? E a participação de comitês, né? Então, assim, como é que a gente vai observar e perceber a desenvoltura das pessoas, a opinião das pessoas, as colocações que elas fazem se a gente não dá voz e se a gente não dá vez? Não tem como. Muitas vezes, quando as reuniões existem, né, a gente tem um costume de falar, e aí, pronto. Alguém tem alguma sugestão, quer colocar algo, e geralmente é aquele silêncio fúnebre. Então, o quanto que a gente tem desenvolvido e tem estimulado as pessoas da nossa empresa a falarem, a colocarem, a sugerirem, a criticarem, a discordarem. Então, o dar voz e vez às pessoas de falarem, de se comunicarem, de dizerem o que acham, o que pensam, é uma maneira da gente conhecer também melhor as pessoas. Tem uma frase de Joe Ryman, que é o guru do marketing, né? Ele fala que os frutos estão nas raízes. Muitas vezes os problemas da empresa, quando são, vamos lá, problemas operacionais que estão ali na linha de produção, né, os líderes, quem está mais na estratégia, mais no tático, fica tentando resolver de todas as maneiras, mas nem conversa com o pessoal do operacional para saber o que é que eles acham, o que é que eles pensam, ou se eles pensam, né, talvez eles tenham alguma sugestão. Então, quando a gente possibilita aqui na empresa os colaboradores participarem de comitês, estarem à frente de comissões sobre assuntos que são extremamente importantes para a organização, naquele momento a gente consegue conhecer melhor quem são as pessoas e de que forma elas pensam o negócio também, né? Eu acho que é uma colaboração transversal, né? Porque na hora que você faz com que as pessoas se envolvam nas comissões, tanto você está dando a oportunidade dela conhecer mais sobre o negócio, aprofundar, porque geralmente quem conhece mais dos negócios é quem está com, né, a barriga na mesa lá atendendo o cliente, é quem está fazendo alguma coisa em definitivo ali para sair também para entregar ao cliente. Geralmente é alguém e tem outra pessoa do outro lado. Mas também é o momento onde a gente tem a possibilidade de estar vivenciando e conhecendo onde é que está o potencial de cada um, onde é que estão as habilidades, né? E a gente vai conhecendo o perfil daqueles que a gente vai, né, fazendo com que essa pessoa seja percebida que no futuro pode assumir algum cargo de liderança. Porque elas vão se mostrando no dia a dia nas coisas mais simples possíveis. E se você não dá essa oportunidade, você torna a todos iguais. Mas quando você dá a oportunidade, quando você desafia, quando você faz com que elas tenham que atuar, aí você começa a perceber quem se diferencia. Então, é uma forma de construir muito interessante. É simples, é barato, né? Porque ali é você vivendo, trabalhando, convivendo, desenvolvendo, mas conhecendo. Então, ao vivo, no dia a dia, é muito interessante esse processo. E a partir daí, a gente começa uma preparação da liderança, né? Aquelas pessoas que já estão, de fato, no cargo, né, de liderança e todo esse acompanhamento que a gente precisa fazer junto. Ninguém nasce líder, né? Aí tem algumas pessoas, pessoas nascem líder. Não, gente, ninguém nasce líder. Tem gente que nasce com alguma habilidade de liderança, mas nascer líder, ninguém nasce líder. E não existe líder pronto também, né? A gente pode chegar ao fim da nossa vida e não estarmos prontos 100% em relação à liderança, porque o líder, ele lida não só com, né, os desafios do negócio, mas com os desafios mais complexos que são as pessoas, né? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado de preparar a nossa liderança.
Então, enquanto um analista, um assistente, um auxiliar, as pessoas são preparadas, quando ele assume ou ela assume um cargo de liderança, continua nesse processo de desenvolvimento e de acompanhamento também, né? Então, aqui, de fato, a gente ter líderes que pensem justamente nessa questão da estratégia, mas que traga eles como sendo pessoas participativas desse processo de entendimento junto aos clientes, de participação junto aos clientes, e que não fique aqueles líderes apenas mergulhados no operacional. Trazendo um pouco para a realidade de uma empresa de contabilidade, já que o case é da Rui KD. Novamente, a gente, enquanto Conexão, nós temos muitos clientes que são empresas de contabilidade espalhadas pelo país todo, de todos os portos. E qual é a principal dor dos donos das empresas de contabilidade? Como é que eu faço que o meu líder saia do operacional e seja um líder de verdade? Geralmente, as pessoas, e aí isso é muito complexo porque existem várias camadas, elas se enfiam no operacional por vários motivos, né? Elas permanecem no operacional por vários motivos. Só que quando você está só no operacional, você não lidera. Quando você está só pensando no operacional, você não desenvolve pessoas, você não se desenvolve enquanto liderança. Então, o estar junto, próximo às negociações, aos clientes, trabalhando com os dados estratégicos da equipe, isso é extremamente importante, porque isso traz maturidade, desenvolvimento e principalmente experiência para essa liderança. E aí os líderes da Rui Cadete, eles continuam nesse processo de desenvolvimento, através, né, dos programas e encontro que nós temos de desenvolvimento com os líderes. Então, todos os líderes, eles continuam no processo de mentoria, de desenvolvimento, participam de programas e treinamentos, e também tem as mentorias individualizadas, né? Porque a gente pode ter aí uma equipe de liderança, mas os problemas não são os mesmos, né? Cada um tem sua particularidade, e enquanto o desenvolvimento de liderança, cada trabalho vai ser diferenciado para cada um. Então, a gente chega no momento, no estágio de liderança, que é extremamente importante a gente ter esse cuidado. Porque quando a gente vai pensar no outro estágio, no próximo estágio, que é um estágio de diretoria, de sociedade, vai depender, né, dessa linha dentro de cada empresa, aqui é onde a gente consegue perceber de uma forma mais clara como é que essa pessoa vai se desenvolver, vai se performar numa possível cargo, né, de sócio, numa possível posição de sócio também. É interessante que eu vou voltar lá para a minha primeira fala e para o primeiro slide. O como é complexo e é interessante as oportunidades que a gente tem quando a gente está atento e usa a sensibilidade, né, para conhecer as pessoas. Porque a gente compreende de que tudo ou quase tudo é relacionamento. Nós somos relacionais. Hoje mesmo eu falei que tudo que é repetitivo é desumano e tudo que poderá ser automatizado será. E o que é que vai sobrar para o ser humano? As relações humanas, ou seja, sentir, agir com base numa compreensão mais humana. Possivelmente isso o IA não vai conseguir. E a gente sabendo que a nossa atividade, a atividade de venda é meramente relacional. Vocês dois que trabalham no varejo, né? Ou seja, tem empresas no varejo, mas nós também já compreendemos há bastante tempo de que o nosso negócio também é extremamente relacional. Porque se é repetitivo, vai ser automatizado. O ser humano tem que ter a capacidade de sentir, de perceber, de compreender, aprofundar, analisar para poder orientar, para poder levar um novo olhar para uma nova solução, uma nova forma de perceber o problema e ver ali uma oportunidade. E aí eu vou voltar lá para o início, porque no nosso processo seletivo atual, por exemplo, tem a prova técnica, a pessoa passa por toda uma análise psicológica, mas hoje, e já há algum tempo, a gente dá o mesmo problema para todos os candidatos. Mesmo problema. Dá 48 horas ou 72 horas para que eles levem para casa o problema, estudem, façam uma apresentação em PowerPoint ou em Canvas e venha aqui
defender é como se fosse um trabalho final de curso. E vem defender a solução da ideia que ele desenvolveu. Mas, puxa vida, né? Eu ando o Brasil inteiro fazendo palestras por aí e o povo fala, é esse nível, mas por quê? Para qualquer função? Claro. Se o mundo é relacional, se o nosso negócio vai ser relações, você precisa aprender para educar, para ensinar. Você tem que ter uma solução, você tem que apresentar. Então, você vai ter que ter, no mínimo, uma certa habilidade ou, no mínimo, coragem de apresentar alguma coisa para alguém. Se você não está disposto a criar uma solução e apresentar para alguém, não faz sentido vir para a nossa empresa. Então, o que é que acontece? Geralmente tem 12 pessoas ali no processo seletivo final, a gente dá o problema para 12 e só vem 4. Os 6 foi um processo seletivo natural. Não vieram os 8, às vezes vem 6, às vezes vem 4. Por quê? Porque eu ter que falar em público? Vou nada. Eu ter que falar, apresentar? Vou nada. Ótimo. Não é aqui que você vai ter a oportunidade. Por quê? Porque aqui nós já entendemos de que todo ser humano que se torna profissional, ele tem que ter a capacidade, a competência, a habilidade de se expressar. Porque não é relação, não é transferência de conhecimento, não é você reverberar o que você sabe, você só consegue fazer isso expressando. Não tem ninguém, fica aí, fica aqui, que vai, não vai. Então você precisa, né, desenvolver esse lado. Maravilha. O Rui estava falando e eu estou lembrando de algumas coisas que as pessoas me perguntam, né? Ana, mas não tem vaga para todo mundo ser líder, né? Vocês ficam falando aí de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento, as pessoas ficam estimuladas, querem crescer, não tem vaga para todo mundo. Tá, não tem vaga para todo mundo, mas o nosso papel enquanto cultura, enquanto desenvolvimento das pessoas é esse, né? Quando tivermos a vaga, quando tivermos, né, a posição aberta, teremos sim os melhores candidatos, as melhores candidatas também. Eu lembrei de um sócio, né, a gente conversando, teve uma época aqui na Rui Cadete, isso já faz antes da pandemia, acho que 2018, 2019, muitos colaboradores nossos estavam pedindo demissão para abrir o próprio negócio. Olha que interessante. Muitos, né? E até hoje a gente tem um contato muito bacana com eles, né? Porque isso foi fomentado de uma maneira tão bacana que isso ficou, né, muito fortalecido neles. Isso é bom ou ruim? Vai depender da perspectiva que você tenha, né? Vai depender daquilo que você enxerga enquanto valor, enquanto o que você cultiva, o que você semeia dentro da sua empresa. Se nós estamos, por exemplo, se tem colaboradores que saem daqui para serem líderes em outros lugares, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso significa que a gente está fazendo um trabalho legal, um trabalho bacana, né? Se a gente agora não tem um momento da vaga de liderança. Então, tudo é a forma como a gente enxerga e como a gente faz as coisas acontecerem na jornada de experiência das pessoas dentro da empresa, né? Preparar as pessoas para aquilo que está por vir, né? Eu quero aproveitar que, assim, a gente vai aproveitando as oportunidades. Vai que depois ela não dá mais nenhuma, né? Veja só que interessante. Quantas vezes me falam, por que treinar em tudo? Porque o cara vai ser seu concorrente. Eu falei, se for muito bom, eu prefiro um concorrente excelente do que um péssimo. Porque o péssimo está falando sobre a minha profissão. O bom está falando sobre minha profissão. Então eu prefiro que saia para o mercado bons profissionais, bons concorrentes. Mas é interessante como esse aspecto de que o medo de treinar e a pessoa sair. Todos nós aqui já lemos frases, né, que vêm prontas dizendo assim, se você tem medo de treinar as pessoas, não treine e aí elas ficam. Quem não já ouviu essa frase? A gente compreendeu isso desde o início. Poxa, se a gente pensa numa empresa de excelência, quem faz as empresas? São as pessoas. Beleza. Como contador, a gente sabe, tem uma lógica. Se quem faz as empresas são as pessoas, se eu quero uma empresa de excelência, eu tenho que ter pessoas de excelência. Aí, se eu não treino, se não dou condição para que as pessoas se desenvolvam, eu vou ter pessoas medíocres. E como é que você quer ter uma empresa de excelência? Não, porque eu tenho medo de perder as pessoas. Aí tu vai perder
os clientes. E sem cliente não tem pessoas. Então, a gente compreendeu isso muito rápido, de que desenvolva, treine, porque se tem pessoas de bom nível, a empresa vai estar de bom nível. Se elas saem, tudo bem, porque ninguém é obrigado a sair. Mas qual é o nosso desafio e qual é a nossa proposta? A gente quer criar um ambiente que faça sentido para elas ficarem. Da mesma forma que a gente já conseguiu criar um ambiente onde as pessoas queiram vir. Mas o que é que eu digo em todo o processo seletivo a todos os concorrentes? Pessoal, nós temos uma responsabilidade com vocês. Nós temos uma obrigação com vocês, que é proporcionar a vocês um ambiente que desenvolva vocês como pessoas e como profissionais. E, principalmente, que seja um ambiente que vocês vejam sentido em fazer parte. Isso é dito no processo seletivo. Ou seja, a gente está ali assumindo uma responsabilidade e dando a cara para bater. Porque o que é que também eu digo para eles, já que eu participo de todos os processos seletivos aqui, desde sempre, né? É que você não encontrando aquilo que eu vendi para você no processo seletivo, venha a mim, pelo amor de Deus, e diga, não está rolando, alguma coisa está equivocada. Da mesma forma que, como no processo seletivo, eu dou a voz a eles e eles me dizem o que é que eu posso esperar deles, eu digo também no final. Da mesma forma, se você não tiver entregando aquilo que você está assumindo aqui comigo, a sua liderança vai me dizer, olha, fulano deve ter prometido o que é você, porque não está rolando, e eu vou chamar você para bater um papo. Então, é um pouco disso que a gente termina utilizando no processo seletivo e no dia a dia com as pessoas. Perfeito. E aí, né, eu vou dar início a essa frase aqui e vou deixar Rui tocar, porque ele vai adentrar mais em relação a essa questão do olhar para a sociedade aqui. Mas por que promover um novo sócio? Primeiro, o crescimento do negócio e necessidade de novas lideranças. Quando o negócio começa a crescer, a gente começa a sentir a dor de, putz, não vou dar conta só, né? E aí eu preciso ter alguém junto comigo, né? Valorização interna de talentos, né? Então, se eu tenho um trabalho de desenvolvimento dentro da minha empresa, óbvio que o ideal é que essa pessoa venha desse crescimento dentro da minha empresa. Claro que a escolha de um sócio ela pode acontecer por várias formas e várias maneiras, mas quando a gente trabalha isso dentro da empresa, isso fortalece. E continuidade da cultura e visão do negócio. Isso daqui, gente, é muito importante, porque dependendo do sócio ou da sócia ou da pessoa que vai estar à frente da empresa, a cultura ela vai ser impactada diretamente. Antes de vocês chegarem, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui, o Rui, Prince também estava aqui, e o Rui estava falando umas coisas e eu estava me lembrando de seu Nevaldo Rocha, né? Trabalhei com ele e eu me lembrei de um momento que ele fez com os líderes na época, há 20 anos, em 2005, eram 10 líderes assim, eu era uma delas, e ele falou assim, esqueço nunca disso, ele falou assim, olha, vocês que estão aqui dentro dessa sala, são vocês que vão levar essa empresa para frente. Porque eu tenho medo de deixar a empresa só na mão dos meus filhos, porque quando é só família, o negócio pode o negócio bagunçar. E vocês precisam entender que vocês também fazem parte desse crescimento e dessa empresa. E isso é extremamente importante. E aí eu lembro também que, óbvio que vai depender muito das pessoas. Todo mundo sabe quem era o grupo, quem vivia, e eu vivi isso, quem era o Grupo Guararapes, quem eram as lojas Riachuelo na época de seu Nevaldo. E quem é o Grupo Guararapes, quem é as lojas Riachuelo hoje, né, sem seu Nevaldo. E mudou muito a cultura, muito. Pelo simples fato, né, às vezes os mínimos detalhes. Eu lembro que nessa mesma reunião, seu Nevaldo falou assim, meus filhos querem porque querem, e o shopping estava em construção ainda, e a reunião era lá no G6, no meio da construção mesmo. Ele falou assim, meus filhos querem porque querem que a gente cobre estacionamento aqui no shopping. Mas eu não vou cobrar estacionamento. Sabe por quê? Porque o pessoal que vem para o shopping
O pessoal vai vir passear, já vai vir comprar, já vai vir aproveitar com a família. Então não tem para que cobrar estacionamento. Enquanto eu for vivo, não vai se cobrar estacionamento. Óbvio que quem estava naquela sala decorou isso, não esqueceu nunca mais, e era algo que seu Nevaldo sempre falava também. Seu Nevaldo faleceu, no dia da morte de seu Nevaldo, o que é que todo mundo falava nas empresas? Vem o estacionamento do Midway. Não deu 3 meses, começou-se a se cobrar o estacionamento. Então, cultura, gente, ela pode permanecer, ela pode ser melhorada, ela pode ser modificada em cima daquilo que as pessoas que vão fazer parte daquele momento, daquele negócio, o que é que ela vai construir dali para frente também, né? Então, a cultura, ela vai ser impactada diretamente nesse processo sucessório. Ok? Maravilha. Quer passar para... Passa agora a sucessão planejada, tá? Ui? Então, obrigado, Ana. Nada. Vou sentar, tá? Eu vou, óbvio, ainda caminhar aqui um pouquinho, falando um pouquinho de algumas narrativas, experiências nossas, mas eu quero que vocês, né, não tenho dúvida que todo mundo aqui tem segurança psicológica para fazer a pergunta que quiser, e será muito bom que faça, porque o intuito também é esse. Poxa, o que é que eu tenho dúvida? O que é que eu tenho medo? O que é que eu não sei direito? Porque se é uma coisa que eu tenho, e muita, chama-se dúvida. Mas muitas vezes, com dúvida, a gente vai a si mesmo, né? Porque ninguém, somente nos tempos atuais, é muito difícil você ter certeza. Quem tiver, me diga, pelo amor de Deus, que eu quero uma mentoria, porque tá difícil, né? Você ter certeza das coisas. Mas esse processo de você perceber um potencial, perceber uma semente, isso é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo. Lá no início, que eu já tinha em mente de que eu queria uma empresa, mas que crescesse, né? E a gente cresceu muito rápido. A gente saiu ali quando a gente criou a Rui Cadete, e eu pedi demissão da empresa que eu trabalhei por 16 anos, dos 13 aos 30. Pedi demissão para abrir a Rui Cadete, eu já tinha uma certa carteira de clientes, mas eram poucos. Naquele momento, eu disse, eu quero, como propósito, construir um negócio para organizar a empresa cliente. Óbvio, se eu quero organizar a empresa cliente, era um propósito, depois veio o posicionamento. Eu só quero e só vou aceitar cliente que queira se organizar. Se não quiser se organizar, não faz sentido ser cliente, porque está fora do nosso propósito. A partir daí, né, que a gente se posicionou assim, a gente começou a crescer muito rápido. Em 5 anos, nós saímos de 1 colaborador para 50. Foi doideira. 91, abrimos a Rui Cadete, 96 tinha 50 pessoas e eu era o líder. Conhecimento era quase só comigo, em termos de contabilidade, tributário. Eu era quem visitava cliente, eu vivia na Secretaria de Tributação, eu vivia na Receita Federal, porque era assim. E eu tinha que desenvolver pessoas, porque em 5 anos você saía de 1 para 50 e não tinha contadores formados no mercado e nem tinha contadores se formando. Então, o desafio era maior ainda. Foi quando eu compreendi que só tem uma saída: desenvolver talentos, desenvolver pessoas. E eu virei professor. Aí eu era professor da universidade, mas também era professor durante o dia aqui, lá à noite. Então foi quando veio o 4 P. Primeiro, propósito, posicionamento. Eu digo que a gente patrocinava aquela cultura de desenvolver pessoas, aí por isso pessoas e por isso processo. É tanto que ali nos primeiros 10 anos da empresa, a gente já estava certificado pela ISO, a gente já tinha uma rede corporativa, já estava ali desenvolvendo o primeiro planejamento estratégico, onde a gente era conhecido no Brasil como uma empresa referência em gestão de pessoas na atividade de contabilidade. Eu lembro que eu fiz uma palestra em 2004, já faz 21 anos, como sendo, no Congresso Brasileiro de Contabilidade, como sendo a empresa referência em gestão de pessoas. Ou seja, nós compreendemos que o nosso negócio iria desenvolver pessoas. Passando isso, que fala, diz muito sobre nós ainda hoje, o mercado diz que a Rui Cadete é uma escola, e eu hoje tenho uma noção muito clara que nós estamos no negócio de educação. Ponto. Nós estamos no negócio de educação. A gente tem que desenvolver
Educar aqui dentro para que os nossos colaboradores possam ter a competência em educar as pessoas que estão nas empresas clientes. Ponto. Porque eu tenho dito o quê? E eu tenho dito para mim mesmo. Onde é que mora a oportunidade de uma empresa de contabilidade? No ambiente da empresa cliente. Onde é que tudo nasce? No ambiente da empresa cliente. Então, se tudo nasce lá e lá onde mora a nossa oportunidade, a gente precisa desenvolver as pessoas para poder ter conhecimento em contribuir para que aquele ambiente tenha melhores dados, melhores controles, melhores informações, que possa ter fluidez na nossa relação, na nossa comunicação. Vem dado, volta informação, vem dado, volta BI, vem dado, ou seja, sempre trabalhar aqui para que a gente possa oferecer algo melhor para os nossos clientes. Aí é falar sobre que profissionais a gente almeja, que liderança a gente almeja. E óbvio, nesse relacionamento, desenvolver pessoas, eu sempre tive uma atenção muito especial em fazer com que as pessoas caminhassem sempre ao meu lado nos momentos cruciais. Se eu ia à tributação e tinha um gestor que estava novo, eu não deixava ele ir sozinho. Ele sempre ia comigo, no mínimo 2, 3, 4 vezes, para me acompanhar e saber como é que eu me relacionava ali. Se tem alguém que ainda não está devidamente preparado, vou no cliente, a pessoa vai, no primeiro dia só fala 1%, 99% deixa comigo. Porque você vai ver como é a atuação. Depois da segunda vez, tu fala 10%, porque agora tu já viu como é que é, eu vou falar 90%. Na terceira, vamos fazer o seguinte, hoje tu vai apresentar 30%, depois eu entro. Não dá 5, 6 vezes, dependendo do nível de cada um, a pessoa está fazendo 80% e eu digo, e eu só apoio o que você diz. Depois, se for necessário, eu vou, porque você já dá show. E eu já não posso acrescentar tanto, porque tu é melhor que eu em muita coisa. Então, esse tipo de coragem, né, de desenvolver pessoas para que seja melhor do que você, isso sempre fez parte do nosso processo em desenvolver as lideranças. E, óbvio, quando eu levava alguém que estava se comunicando com alguém da tributação, quando eu dava a voz a ela, eu estava ali percebendo. Quando eu levava a pessoa para um cliente para fazer uma apresentação, ou às vezes ouvir a reclamação de um cliente, eu estava ali percebendo. E eu ia fazendo o meu mapa de que pessoas eu gostaria de ter, ou quando é que eu descubro que aquele colaborador vai ser um sócio. Quando eu chego à conclusão de que eu não consigo ver minha empresa mais sem ele. Não consigo, pelo amor de Deus, eu não posso perder essa profissional, eu não posso perder esse profissional. E é interessante quando eu já tenho convicção de que aquela pessoa está muito próximo de vir a ser sócio, é que eu começo a dar sinais. A pessoa que se for inteligente e que geralmente percebe rápido de que eu estou dizendo de que tem projeto futuro para ele ou para ela, você que é uma das mais, se não a mais nova sócia do negócio, né? Uma das empresas, eu vou sinalizando, tem projeto futuro interessante. É tanto que da Rui Cadete, o mais novo sócio, que é Gustavo tinha recebido algumas sinalizações antes, do tipo, olha, parabéns, cara, quando eu olho para o futuro, puxa, você vai dar show. Eu não disse a ele, você vai ser sócio. Mas ele falou, puxa, ele está me dizendo algo, será se é sócio? Ainda não era. Mas eu estava dizendo a ele que ele poderia galgar lugares mais altos. E aí, quando foi 2023, ele recebeu a proposta quase que irrecusável para ele ser sócio de outro negócio. Tudo era, a princípio, teoricamente vantajoso. Mas ele disse, não vou. E a pessoa falou, como não vem? Por que não vem? E ele disse, porque eu tenho um projeto de futuro. E o meu projeto de futuro
não é fora da Rui Cadete. O meu projeto de futuro é na Rui Cadete. E sem a gente saber disso, quando é que eu vim saber disso? Quando eu convidei ele para ser sócio. Final de 2023, ele tinha passado por alguns assédios meses antes, mas ele não disse para a gente. E eu perguntei até a ele, mas por que tu não me disse? Ele falou, poxa, eu não teria coragem de fazer um negócio desse. Parecia que eu estava fazendo chantagem, né? Eu jamais iria dizer isso. Então, você já havia me sinalizado de que eram possibilidades que eu sabia que eu ia crescer. Então, eu via como sócio. Então, é um pouco sobre esse ambiente que a gente está todos os dias desenvolvendo pessoas, mas todos os dias atentos às possibilidades de quem pode vir a ser no futuro alguém que seja relevante e que você não queira perder na sua empresa. Aí tem perguntas frequentes que eu ouço no Brasil inteiro, clientes me procuram para perguntar, mas então, como é que você faz para botar uma pessoa como sócio do teu negócio, né? Essa pessoa está realmente pronta, por isso que você dá à sociedade? Ana falou aqui, eu tenho certeza que eu nunca vou estar pronto. Porque cada vez que eu vou fazer um curso, todo ano eu faço alguns cursos, cada treinamento que eu vou fazer, eu saio, meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado nisso, ou seja, sempre a gente está aprendendo. Então nós nunca estamos prontos, óbvio que não. Principalmente porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Eu lembro que quando eu era adolescente e trabalhava numa empresa com 13 anos de idade, a galera que eram meus colegas de trabalho dizia o seguinte, eu terminei os estudos, agora eu vou trabalhar. E terminar os estudos era ter terminado o científico. Mas depois eu aprendi que os pais, nossos pais, diziam, né, pelo menos eu, da minha idade, dizia o seguinte, não, eu quando terminei os estudos fui trabalhar, era o primário. Aí depois já era o segundo grau, antes de fazer vestibular, tinha terminado os estudos. Na minha época, eu ouvia dos meus colegas, não, agora que eu terminei os estudos, porque eu me formei, agora eu vou trabalhar. Era como se nunca mais precisasse estudar. Era assim, eu estou formado e qual é a realidade hoje? Independente, teu pai que é médico, por exemplo. Independente da atividade, você não para de estudar nunca, porque a cada 3 meses tudo mudou, quase tudo muda, né? E com o IA agora, que faz quase tudo que é repetitivo, né? Que é possível ser automatizado, sempre pergunta, mas ela tem perfil de dono? Quando a gente conversa desde o processo seletivo, a gente já começa a trabalhar as pessoas de que ela é o empreendedor. Cada pessoa dentro da nossa empresa tem que compreender e que é um empreendedor. Por quê? Porque é um centro de custo, porque ela tem que ter dinheiro para pagar ela. E quase todo mundo tem o potencial de gerar receita, de gerar resultado. E ela tem o potencial de gerar resultado de acordo com o que ela é capaz de entregar. Então, nós falamos desde o início aqui de que você é uma unidade de resultado. Você é um empreendedor, você é uma pessoa que tem o seu negócio. Então, se eu tenho uma carteira de clientes para tomar conta, eu tenho um negócio. E esse negócio precisa ser bem cuidado. Então, a gente começa a trabalhar no processo seletivo, desde quando a gente distribui empresas para as pessoas, que ela já tem a DRE dela. Aqui a gente sabe quanto cada colaborador fatura, quanto ele custa e quando ele deixa de margem de contribuição. Isso é normal no mundo das vendas, não é verdade? Mas aqui a gente tem isso já há um bom tempo. Justamente por quê? Porque a gente precisa sentar com essa pessoa, analisar a DRE dela e mostrar para ela se ela está agregando mais ou menos valor. E isso vai fazendo com que ele vá compreendendo de que, de fato, tem que ser um gerador de negócio. Como formalizar isso de forma mais segura? Mas, Rui, qual é a melhor forma de botar um sócio? Aqui nós entendemos, depois que a pessoa passa por todo esse processo de anos sendo aculturado, quando a gente vai fazer o convite, a dúvida está mais do lado dela do que do nosso. Porque nós não temos dúvida de que aquela pessoa está testada
e ela nos oferece uma oportunidade de vir alavancar o nosso negócio. Então, do nosso lado, não tem dúvida. Resta saber se o que a gente tem a oferecer vai fazer sentido para ela. Se fizer, a gente sempre busca fazer da forma mais clara possível. Por isso que a gente tem um termo de acordo de cotista para entrar, para sair. Se tiver alguma questão de desacordo, se está, por alguma razão, não está contente, né, não está feliz e etc. Nós fazemos com que a pessoa leia tudo isso. A gente discute todos os pontos que poderão vir a ser de discórdia ou evitar isso no futuro e está todo mundo muito claro, assinou. Tem uma outra coisa que a gente usa muito aqui, né, vem aqui nessa segunda, e se a pessoa mudar depois que virar sócio. Aí eu vou dizer algo que a gente desenvolveu aqui. Nós desenvolvemos aqui, no nosso documento de termo de acordo de cotista, que quando a pessoa é convidada a ser sócio, ele é sócio convidado. Está aqui nosso advogado. Então, ele que nos ajudou a construir. Ele é sócio convidado. Sócio convidado, ele tem 2 anos para ele dizer se realmente ele quer continuar como sócio. E nós temos 2 anos para saber se ele que era colaborador e agora passou a ser sócio, se ele é melhor sócio do que colaborador. Ou ele era muito bom colaborador, mas não como sócio. Então, esse documento diz o seguinte: se em 2 anos uma das partes não tiver feliz, o negócio é desfeito e se devolve ao sócio o valor que ele já pagou pela compra das cotas. Por quê? Porque aqui a gente vende cotas. E a gente vende cotas como? O colaborador que entra, ele tem uma remuneração diferenciada por ser sócio, é dele, ninguém mexe, mas ele passa a ser sócio e ter lucros. Aquele lucro que distribui para ele, vai para a conta dele, fica minutos. Vai para a conta de quem transferiu cotas para ele. Então, ele recebe o lucro, paga as cotas. Recebe o lucro, paga as cotas. Não mexe no salário dele. 2 anos, até 2 anos, se desistir a gente, achar que ele era um excelente colaborador, mas não um bom sócio, a gente devolve o dinheiro para ele. Se ele achar que não quer, porque achava que ser sócio era bom, mas era muito melhor ser colaborador, a gente devolve o dinheiro para ele. Ponto. Depois de 2 anos, a regra muda. Ele deixa de ser um sócio convidado e ele passa a ser um sócio efetivo. E aí, a regra é outra. Se ele sair, vai ter que fazer um valuation e pagar a ele o que ele tem direito e abater o que ele deve. Então, já muda. Só se vocês tiverem dúvida, por favor, façam perguntas, tá? E como definir a remuneração e participação nos lucros? A participação nos lucros é simples, porque é conforme o percentual que cada sócio tem. Se eu tenho 20, vai distribuir 100 de lucro, tu fica com 20. Se eu tenho 5, vai distribuir 100 mil de lucro, você fica com 5. Ponto. Mas, Rui, e remuneração? A remuneração que rola aqui não é a remuneração pelo fato de percentual de sociedade. É pela função. Se eu sou um sócio e sou diretor sênior, meu sócio, minha remuneração é do diretor sênior. Se eu sou diretor júnior, um exemplo, eu ainda vou construir para chegar a diretor sênior, tu vai receber o salário pela função, diretor júnior. E também existe a possibilidade, que a gente sempre está desenvolvendo, regras onde a remuneração de cada diretor tem a ver com a unidade de negócio dele que ele gera de resultado. Então, se ele tem a unidade e a unidade dele gera X% de uma margem de contribuição acima do que seria a meta mínima, ele tem uma remuneração variável com base no valor que ele entrega para a renda, né, para o lucro da empresa como um todo. Então, de fato, são regras muito claras
que a gente sempre constrói isso a quatro mãos, não é de cima para baixo. Reuniões de sócio é interessante dizer, por exemplo, eu lembro da nossa última reunião sexta-feira, onde tinha uma questão ali a ser discutida, precisava se aprofundar, queriam me ouvir, e eu disse, eu mesmo sendo fundador, majoritário da empresa, eu falei, eu sou da opinião de... E aí todo mundo falou, não sei o quê, papapá, ficou ali meio que um empate, sim ou não, era 49-51. Mas Rui, diz você. Aí eu falei, bem, se eu fosse decidir sozinho, seria assim. Todo mundo foi pro sim, beleza. Mas a responsabilidade não é minha que disse sim. Todo mundo veio pro sim, porque vocês acham que é melhor sim. Depois que você votou... Aí a gente ficou mais seguro de dizer que é assim, porque a gente estava muito em dúvida. Perfeito, então não existe essa coisa de cima para baixo. A gente está sempre construído conjuntamente. Mas você sabe de tudo, porque não tem filtro para chegar a você as coisas. Tudo chega. E eu digo uma coisa para vocês, quando a gente escolhe alguém como sócio aqui, parece que todo mundo na base fala, tava na hora, né? Ou seja... Então, se você quer, ou se você pudesse, né, ter certeza de botar um sócio, se você pudesse chegar a cada colaborador e dizer quem você acha que deveria ser, olha, o erro seria mínimo. Né? Mas, óbvio, a gente acompanha o sócio, geralmente, quando entra sócio, como sócio aqui, pelo menos na Rui Cadete, ninguém entrou ainda por menos de, 15, 12 anos de empresa, que foi Daniel. Daniel entrou com 12 anos de empresa. Mas assim, geralmente tem no mínimo 10 anos, a gente já conhece profundamente, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso aqui? Foi, não quer dizer que é ou será. É regra, né? Não é regra. Não é uma regra, é tanto que Bárbara entrou aqui você entrou na Rui Cadete há quanto tempo? Entrou aqui em 2019, aí foi para outra empresa. Aí você foi trabalhar na BKP. Foi. Entrei pela BKP. Entrou pela BKP. Aí ficou quanto tempo da BKP? 2, 3 anos. 2, 3 anos. Aí foi para a Rui Cadete para a área de inovação. Então perceba, entrou para uma empresa que a gente faz contabilidade para empresas de contabilidade. É uma empresa à parte, do Brasil inteiro. Aí a gente percebeu que fazia sentido ela ir para a Rui Cadete para a área de inovação. Ela foi para a Rui Cadete para a área de inovação. Ou seja, tecnologia na veia ali. Ela, quando estava na Rui Cadete, a gente tem uma empresa de tecnologia, que é a PAN. Então, a gente percebeu que ela, pelo tempo que ela já tinha dentro de casa, quase 5 anos, que ela seria a persona para estar dentro da PAN. Ela entrou na PAN, não deu 1 ano, foi convidada a sócia, de forma bem transparente. Por que que nós convidamos ela para ser sócia? Alguém pode me dizer por quê? Também, você aprendeu. Você deu 2 respostas em uma só. Porque poderia dizer, porque ela é talentosa, mas tinha outra, porque não queria perder. E você disse as duas. Justamente isso. Nós percebemos que era uma persona que ia transformar a empresa. Por outro lado, estrategicamente é importante que ela seja sócia. Mas aí tem um outro componente. Era porque não queria perder, mas também foi uma decisão estratégica. Ela desenvolveu um projeto a nível nacional, juntamente com o Sebrae, onde nós éramos 1.000 startups. Das 1.000 startups do Capital Empreendedor do Sebrae, 100 foram selecionadas para ir para São Paulo. Fomos a 100. Eu e ela no evento, 2 dias no evento, lá no Blue Tree, lá no Morumbi. Aí, no último dia, chega e diz, vão ser escolhidas 3 startups para receber um prêmio hoje à noite. E essas startups que foram escolhidas vão participar de uma feira que vai estar no Ibirapuera, na Associação Brasileira de Startup, amanhã e depois. Eu, sinceramente, 100, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, aquilo para mim nem. E quando chamaram as 3, chamaram uma de Porto Alegre, chamaram a outra de Belo Horizonte e chamaram a outra dizendo assim, do Nordeste. Nordeste é o Recife, Salvador, Fortaleza. Aí falaram assim, Rio Grande do Norte. A esperança foi lá para cima. E aí era a nossa startup.
E aí a gente ia ter que conversar com o fundo de investimento, não sei o que e tal, ia participar da feira, vai apresentar, vai começar a falar sobre isso, o protagonismo. Eu falei assim, se tem talento, a gente não quer perder, é estratégico que ela chegue falando, eu sou sócia. E até porque, sendo uma startup, uma empresa de tecnologia, e um cara com mais de 40 como eu, não ia ser legal. Não, mas você uma... viu que a dupla é muito boa, né? Sim, dá certo, né? Depois que a gente treina. Mas assim, mas uma jovem mulher com 30 anos, poxa, essa é a startup adequada, entende? Então, por tudo isso, ela entrou como sócia no negócio, né? Tem que pegar a planilha. Você até fez essa planilha para mim recentemente, onde tem as empresas e tem lá meu nome marcado assim. Mas eu acho que hoje, que assim, se for analisar sociedade de serviços, talvez eu tenha uns 9, 10. Mas se for analisar sócio, porque eu sou sócio, hein? 12, 13. 12, 13, né? Então, hoje eu tenho 12, 13, vai, mais ou menos isso. Mas assim, tem as empresas que nasceram aqui dentro, mas tem empresas que aí é de outro ramo, área imobiliária, aí eu sou sócio com mais um, né? Lá eu sou um grãozinho de areia, mas sou sócio. Então, mas aqui dentro eu acho que são uns 12, né? Das empresas que faz parte desse ecossistema, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Ninguém? Você, jovem, tem alguma pergunta? Não tem problema não. Se não tiver, não faça não. Se tiver, faça. Você tem alguma, Letícia? É interessante isso aí, porque eu disse para ela, que é sócio, e eu digo para todos os sócios. Eu digo o seguinte, estou lhe convidando para ser sócio, estou lhe convidando para ser sócia, não pelo que você fez. Porque pelo que você fez, eu poderia lhe dar um presente. Eu poderia lhe dar uma recompensa, um reconhecimento. Ó, foi muito bom que você fez, está aqui. Mas não, eu estou convidando você para ser sócia pelo potencial que você tem e pelo que eu espero que você faça. Então, o que você fez até agora só lhe trouxe até aqui, mas não vai lhe levar para frente. O que vai fazer você daqui a 2 anos continuar como sócio é o que você vai apresentar agora como sócia. O tempo de colaborador passou. E eu digo isso com muita humanidade, com muito amor a todo mundo, porque quando eles vão ser chamados para ser sócio, eu já tenho dito isso, que eu fiz isso com outras pessoas. Então ele já sabe que quando vier a vez dele, eu vou dizer a mesma coisa. É com muito amor, né? Tem uma camisa que eu estava com ela ontem, que é firmeza de propósito, mas leveza na condução. É inegociável. Muitas coisas aqui. Mas sempre com muita leveza, sempre com muito diálogo, sempre com a pessoa sabendo o que é que está rolando ali. Então, na verdade, quando você passa a ser sócio, seu nível de responsabilidade vai lá para cima. Aumenta muito. Óbvio, a remuneração fica melhor. Óbvio, você passa a ter lucros distribuídos, né? Mas você também passa a ter um nível de responsabilidade muito maior. Se o negócio for bem, show. Mas se o negócio afundar, tu tá junto. Até porque sócio aqui é sócio patrimonial. Se a empresa der prejuízo, estamos tudo juntos. Se a empresa der lucro e for vendida, um exemplo, vai ser vendida por sei lá quanto. Todo mundo vai receber o seu quinhão de acordo com o percentual que tem no patrimônio do negócio. Não, mas não terminei de pagar as cotas ainda. Abate o saldo devedor, mas todo mundo é sócio patrimonial. Então é mais ou menos isso, ser sócio num negócio, pelo menos que eu faça parte daquilo que, desse nosso ambiente aqui. Quer fazer mais alguma pergunta? Você, Tadeu, alguma coisa? Não? A sociedade é a consequência de uma construção sólida, ética e colaboradora. É para quem cresce junto com o negócio. Muito obrigado. Então, por favor. Muito bom. Nós ficamos muito felizes com o fato de vocês estarem aqui. Infelizmente, no Brasil, eu fui para um evento agora em São Paulo, o Exo Empreendedor, e é incrível como no Brasil, você falar de conteúdo sério, rico, profundo, não dá ibope. Mas quando é oba-oba, o povo corre para cima, né?
E eu já estou vacinado, eu já estou acostumado a isso. E eu gosto muito de falar para quem de fato vê sentido. Mas já fui fazer palestra que tinha 3.000 e tantas pessoas. Mas já fui fazer palestra que tinha 20. E eu acho que aquela foi uma das mais incríveis, porque os 20 estavam tentando chipar meu cérebro. Era como se tivesse, meu Deus, eu queria pegar tudo isso. E tinha 3.000 e tanto que a maioria devia estar ali, né? Lá fora. Então, eu quero agradecer imensamente vocês, porque vocês são qualificados. Se vocês estão aqui é porque, de fato, vocês viram sentido, vocês viram uma oportunidade, receber o compartilhamento de conteúdo, de experiências, de dores que nós vivemos ao longo da nossa jornada. E a gente faz isso, sinceramente, com muita humildade, no sentido de saber que a gente acertou algumas, mas a gente errou pra caramba também. E eu fico feliz porque quando a gente vai ouvir os grandes homens, né? Paulo Lema disse, eu quebrei 6 vezes. Aí um dia desse eu estava fazendo conta, eu digo, tô lascado, nunca vou ser rico, eu só quebrei 1 até agora, para quebrar mais 5. Né? A gente não quis trazer esse tema, porque ia ficar muito complexo. Mas está ali uma filha, ali atrás, e ela está no negócio. A Gabriela também está no negócio, ou seja, Priscila e Gabriela estão no negócio. Nós temos 2 documentos. Nós temos o documento entre sócios, que já são sócios, mas nós temos no documento a possibilidade delas fazerem parte como sócias no negócio. Está claro lá as possibilidades. Beleza, tem lá quais são as possibilidades delas entrarem, mas para isso elas têm que estar qualificadas, para isso elas têm que estar em função dentro do negócio já. Por isso que elas estão aqui dentro, mas precisam galgar e precisam querer. Possivelmente, pode ser que diga, não, eu não quero esse protagonismo maior. Beleza, está claro que serão investidoras com percentual menor. Se alguém assume o protagonismo, terá um percentual maior como sócio, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Mas, saindo do ambiente onde tem todos os sócios que não são da família, as regras tão claras quanto à participação delas, existe o nosso protocolo familiar, onde a gente criou uma holding, onde ali está muito claro como é que vai se dar o ingresso delas através da empresa familiar, é herança. Elas vão herdar igualmente o percentual de tudo que eu e Liane temos. Mas a gestão vai estar também definindo quem está qualificada e por elas de forma transparente até quem já sinaliza que fulana, que nas nossas reuniões familiares, uma já reconhece na outra. Isso aqui é ela. Não, isso aqui é ela. Certo? Está afinado? Tá. Então vamos deixar claro isso. Então já tem documento definindo, se for gestão, quem é que vai estar na gestão? Quem é que vai estar apoiando? Já está claro. Inclusive, elas já definiram isso. Então, nós já temos um documento particular familiar, esse protocolo familiar, deixando muito claro o processo sucessório familiar. Na empresa, é meio que você pegar essas duas e fazer assim, tem uma interseção. Tem ali que tem que fazer com que a gente olhe para o que está escrito com os demais sócios e com o que elas duas estabeleceram para elas duas. Ali tem uma coisa que se conversa. Aí tem algumas regras que estão postas que, se, tem alguns se, poderá entrar como sócio, se, terá ou não. Por exemplo, na nossa Rui Cadete, por exemplo, tem uma coisa que é clara. Só pode entrar descendentes sócios dos sócios fundadores, não é isso? Dos sócios fundadores, o único que tem filho sou eu. Celi não tem filho. Então, não haverá sucessores de Celi na empresa. Tem a forma de pagar ela e como vai ser pago. Em que período, em quantos anos, por exemplo. No meu caso, meus sucessores, porque eu sou
fundador, tem sócio fundador, tem sócio efetivo e tem sócio convidado. No nosso caso, o sócio efetivo, acontecer alguma coisa com ele, será pago aos sucessores. Ninguém pode entrar na empresa. É natural de ser sócio. Não tem o direito. Ou seja, mas se tiver alguém, filho de um sócio, mesmo que o documento diga que não está previsto que tem o direito, a gente cria, pelo amor de Deus. O acordo de sócio também é flexibilidade. Então, é mérito, é meritocracia. Então, a gente tem trabalhado isso e por isso essa interseção entre o documento nosso familiar, família Cadete, e a empresa Rui Cadete, tá? Existe uma interseção aí, que a gente tem feito várias reuniões e até agora tudo vai de acordo com o que a gente estabeleceu. Ficando claro, e eu tenho uma relação com minhas filhas de muita clareza. Aí de novo, vamos lá. A história do não querer, você disse. Talento e perder, né? Óbvio, eu converso com meus sócios assim. E converso com elas também. Se eu não estou mais aqui, a empresa é Rui Cadete, mas Rui Cadete se mudou. E aí, elas são majoritárias duas. Os sócios, tudo com percentual pequeno. E elas não estão nem aí pro negócio. Eu digo para eles isso. Vocês vão querer ficar trabalhando para duas jovens que não estão nem aí pro negócio? Jovem entre aspas, né? Porque eu espero morrer bem velhinho. Elas já vão estar... Então, é bem provável que não. E eu digo para elas... Se vocês estão no negócio, não são protagonistas, você acha que vocês duas vão ficar com percentual alto, todo mundo com pequeno trabalhando? Óbvio que isso não vai rolar, isso vai dar problema. Então, qual é a melhor forma? É mérito, reconhecimento. Se os sócios dizem, não, se uma delas assume, olha que coisa linda. Eu digo para eles, se nenhuma assumir, percentual cai e vocês aumentam de percentual, maior protagonismo, maior percentual, maior ganho, maior tudo. E eles torcem que uma delas queiram ser protagonista. Isso é muito bacana, né? Chegam para mim e dizem, não, seria muito legal, sabe? Que alguém assumisse o protagonismo. Eu sei que você já estabeleceu que nós vamos melhorar, porque Célio fez 70 agora, com a saída de Célio, que tem um percentual maior, você já estabeleceu que vai para os demais sócios, só isso aí já está legal, não sei o quê. Não, mas a regra está aí. Se tiverem, será mantido. Se não tiver, a regra está aí, dizendo que será diluído. É isso. Não, eu sei, mas a gente gostaria que não. Gostaria que alguém assumisse. Isso é muito legal, né? Porque o normal seria o quê? Tomara que nenhuma queira. Luciane foi nossa sócia. E Luciane, ela foi minha aluna na faculdade. E como aluna, eu percebi essa menina, ela é incrível. Não deu 3 meses ela estudando comigo, eu contratei ela para trabalhar aqui. Esse início de 95, aí ela bateu o recorde. Porque era um período de muito crescimento e tudo era comigo. E aí eu precisava botar alguém na área técnica. E em 98 ela virou sócia. Que ela não está mais hoje, aí eu nem falo que ela foi aqui mais rápido. Mas em 98 ela se tornou sócia. E em 2010 ela pediu para ir embora. Quando ela pediu para ir embora? Ela era diretora técnica. Quando nós precisamos fazer aqui muita mudança. A gente tinha 205 colaboradores. Todos os diretores eram muito enfiados no técnico. E a gente estava precisando de uma reformulação para que os diretores, principalmente os sócios, virassem líderes, gestores. E eu trouxe Luciane, inclusive para ser do conselho, eu como presidente, porque eu sabia que ela ia ter dificuldade em virar a chave, sair do dia a dia ali, conferir, do operacional. E aí ela veio ser conselheira. Como conselheira, ela aprovava tudo estratégico. Aí no dia a dia vinha o acompanhamento e resultado dos diretores. Era ela, era a Karenina, era... não sei se Daniel já era sócio. Eu sei que quando a gente ia... sócio não, diretor, porque tinha diretores não sócios. Quando a gente ia analisar quem estava no script dando show, chegava ela não. E ela como conselheira. Ela ia analisar e dizia, no conselho, que era a maioria de fora, mas por que não?
que eu não estou conseguindo. Não está conseguindo por quê? Não, porque na terceira reunião, o conselho começou a me chamar fora e dizer, a sócia, você trouxe ela para o conselho e ela não está fazendo o que o conselho está definindo, Rui, toma uma atitude. E aí, essa atitude foi, chamei ela para uma conversa e disse, o que está acontecendo? Porque está ficando chato, porque você é sócia e é do conselho. Tu aprova, mas não faz. Eu estou ficando numa situação muito desagradável e tal. Aí foi quando terminou a reunião do conselho, eu sentei na minha sala, quando eu me sentei, ela já estava na minha frente. E ela disse, eu quero ir embora. Mas quer ir embora por quê? Ela disse, porque eu estou atrapalhando a Rui Cadete. Não é justo. Eu quero ir embora. Ela trabalhava muito, eu dei 30 dias de férias para ela. Vai para casa. Ela foi. Aí ela voltou e disse, eu quero ir embora. Eu estou atrapalhando a Rui Cadete, eu quero ir embora. Eu falei, vai não, mais 30 dias de férias. Aí ela foi de novo, mais 30 dias em casa. Quando ela voltou dos 60, ela tinha cortado o cabelinho, e ela estava correndo, e estava não sei quem chegou. Eu, meu Deus, Luciane! Aí ela, Aí eu disse, e aí, Luciana? Eu quero ir embora. Aí eu falei, tá bom, fizemos. Já tinha condições. Já tinha cor de sócio, que era de 2009. Ela saiu, levamos 10 anos para pagar ela, conforme a termo de sócio. Tudo bem. Qual é a coisa mais linda que aconteceu? Um dos maiores clientes nossos, hoje, 2014, 12, 13, 14, sei lá, 14, procurou ela, porque ela ficou um ano sem poder atuar. Então ela ficou um ano recebendo prolabore e um ano em casa. Ela não podia trabalhar. Está no nosso acordo. Se um sócio sai, tem que ficar um ano fora do mercado. Então ela ficou um ano fora do mercado para quê? Para que os clientes que tinha ela como referência passassem a ter outra pessoa como referência. Então perdemos, acho que 2 clientes. Um é porque era de uma irmã dela. Irmã, porque eu digo que é a melhor amiga dela desde a faculdade. As duas só andam juntos. Tudo é junto. Um é madrinha da outra em tudo, não sei o que e tal. Então um cliente saiu para ela depois de um ano. Mas olha que coisa linda. Um dos nossos maiores clientes hoje procurou ela, 2014, 2015. Quando chegou para ela, ela falou, não, esse porte eu não tenho condições de lhe atender. Aí o cliente, mas falaram tão bem de você, indicou você, não sei o que. Ela disse, mas não tenho condição. É muito grande para mim. Não adianta. E aí? Ela disse, mas eu vou indicar uma empresa. Uma empresa que eu conheço, uma empresa que eu admiro, uma empresa que eu confio e uma empresa que eu amo. O cara falou assim, pelo amor de Deus, diz, porque ela disse, eu fui sócia de lá. Ele disse, pelo amor de Deus, ele me deu esse depoimento. Quando ela disse que tinha sido sua sócia, trabalhou de 95 a 2011 com você, e aí ela diz que ama, que admira, não sei o que, eu falei, não, é para essa empresa que eu quero ir, já que você não pode me atender. E ele está com a gente até hoje, né? Talvez seja um dos maiores clientes nossos. Então, eu digo o quanto é lindo isso, né? Que ainda hoje, ela fez aniversário, como ela é do mesmo dia que eu, a gente fica brigando porque ela quer que eu vá para o aniversário dela. Né? Você nunca veio para o meu aniversário? Eu digo, é difícil, porque é no mesmo dia, né? Mesmo dia, ou seja... Então, eu acredito que esse é um dos melhores feedbacks. E você que trabalhou a saída dela ali, e olha como foi a saída dela, que é outra coisa que diz muito sobre nós. Eu peguei as 2 sócias remanescentes na época, chamei Sérgio e disse para os 3, leiam o termo de acordo de cotista, calcule quanto é, veja como é que se faz para pagar, tragam para mim. Sentaram, fizeram o cálculo, cláusula, não sei o quê, chegaram para mim, os 4, juntamente com ela, os 3 juntamente com ela, na minha sala, e aí fizeram, tá tudo certinho, me dei com assino. Aí eu assinei. Tava ela, que eu confio, tava as outras 2 sócias, que eu também confio plenamente, e tava o advogado. Ali eu assinei. Então, isso também diz muito sobre as nossas relações, né? Ou seja, é com base na confiança. Tem documento? Tem. E documento é para nunca ser usado, né? A gente paga seguro e torce para não bater o carro, né? Mesmo sabendo que o seguro paga. É como esses contratos que a gente faz para nunca usar, né? Graças a Deus a gente precisou usar, mas foi uma mera... É interessante como é muito mais rico as contribuições, né, que vocês dão do que a narrativa.
Porque é interessante, porque é fato. Se nós temos acordos, nós temos acordos. Se está acordado, e eu, como sendo alguém que tinha uma expectativa e não estou recebendo o resultado conforme é minha expectativa e o que a gente acordou, eu até falei sobre isso hoje. O que é que a gente tem que fazer? Até eu acho que está no escrito que eu escrevi, que saiu na mídia aí, quando fala disso. É você reconhecer o mérito, mas é você também dar o feedback de forma assertiva. Então, eu acho que é isso. Sempre fazer com que o outro tenha o feedback de que, sabe, tem alguma coisa que não está legal. Nós acertamos, mas por que não fez? Nós concordamos, mas por que concorda, mas não pratica? Aí as perguntas é nesse sentido. Mas por que não está praticando? Porque foi isso que aconteceu, inclusive, porque, na verdade, na primeira reunião do conselho, quando eu percebi que ela disse, não, eu não fiz. Não fiz porque eu não consegui. Aí eu cheguei e falei, veja, tu é sócia. Você é do conselho, você aprovou. E aí você não está fazendo. Veja na próxima. Aí na próxima, de novo. Aí eu fui aumentando o tom. Eu fiquei numa situação difícil. Porque você é sócia, você é do conselho. E aí todo mundo está fazendo e você não. O que é que eu digo? Aí ela, muito responsável, né? Extremamente responsável, extremamente profissional. Aí ela, não, eu vou. Tá bom. Acho que foi na terceira que quando o conselho, um dos conselheiros me chamou, Rui, vamos ali fora, falou, Rui, tu tem que se posicionar, cara, não tá dando certo não, você conversa nos bastidores, entra e faz algumas perguntas. Aí foi quando eu falei assim, mas não fez por quê? Na frente de todo o conselho. Mas o que é que tá lhe travando? E por que você acha? Você vai... Não, aí a pergunta crucial foi essa, por isso que Priscila foi na veia. Eu falei assim, eu posso ficar tranquilo que na próxima reunião de conselho não vai ter mais essa pauta? E lembrem-se, gente, é sempre sobre confiança, né? E a confiança, ela não é do dia para a noite, ela é uma construção, existe um histórico. Independente se esse sócio, né, é alguém da família, é alguém que se desenvolveu dentro da empresa, mas a gente sempre precisa entender que quem está junto do nosso lado, a gente precisa confiar. E a confiança, ela nasce da construção de uma história sólida, através do mérito e sempre através da responsabilidade também. Maravilha. Obrigado, Maravilha, Ana. muito bom. É isto.